Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Sejam todos bem-vindos à Faculdade do Rock. Sou o Ricardo Sabadini. A gente vai estar junto por 4 aulas com esse tópico guitarra rock. É um recorte que eu fiz a partir da minha experiência como músico, e eu dividi esse nosso curso em quatro tópicos, né? O primeiro é a harmonia, o segundo é guitarra blues, o terceiro é a guitarra country e o quarto é sobre violão, né? Instrumentos acústicos aplicados ao rock and roll, tentando pra gente fazer, né, ter um panorama do que seria essa guitarra rock and roll. A aula de hoje é sobre blues e a gente vai falar vou apresentar os ritmos, né, principalmente, né, o que foram incorporados na linguagem rock and roll, alguns licks, né, consagrados assim, né, dos bluseiros mais que influenciaram bastante, né, artistas como Eric Clapton e tantos outros, né? E a gente vai começar agora falando um pouco sobre, né, as origens do blues, né, que surge no contexto da comunidade negra norte-americana escravizada, né, que tendo como única forma de expressão do seu lamento, da sua dor, o canto, né, e faziam isso enquanto faziam realizava os trabalhos forçados. Esse canto inicial, né, foi se modificando com o tempo, né, e apresentando novas formas, se apresentando de formas variadas até no século XX, com a migração em busca de melhores oportunidades e fugindo da segregação racial do sul dos Estados Unidos. Os negros norte-americanos vão para as cidades mais industrializadas do norte ou para o oeste, na Califórnia. Cidades do norte como Chicago, né, acolheu, né, essa população, e lá se desenvolveu o que a gente conhece como blues elétrico, né, eletrificou o blues. Então, e esse blues elétrico de Chicago foi importantíssimo, é a base do rock and roll, bandas como Led Zeppelin ou como Cream, né, os ingleses principalmente foram muito influenciados por esse blues de Chicago, né. Existem vários tipos de blues, né, blues texano, blues de Chicago, o West Coast Blues e o blues do Delta, por exemplo, né. Mas a gente vai fazer o assunto, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui nessa aula, mas eu quero apresentar apenas um panorama para vocês ficarem sabendo, né, os ritmos mais importantes assim, que ajudaram a formatar o rock and roll, né. Então o blues é a raiz mais importante do rock. Bandas como os Rolling Stones, né, deram nome à banda a partir de uma música do Muddy Waters, né. Led Zeppelin fez toda a sua carreira em cima do blues. E até hoje a gente tem grandes expoentes usando, né, essa linguagem. A gente começaria vamos começar aqui falando sobre a progressão harmônica do blues, que é muito simples. Inclusive o blues tem essa característica de simplicidade, né, mas pode existiram, né, existem ainda virtuosos do gênero, então, mas o blues é acolhedor, pode ir lá e tocar uma nota, pode tocar com uma nota apenas, tu pode expressar o teu sentimento de uma forma bem clara.
Então a gente vai começar falando progressão harmônica do blues de 12 compassos, né? A gente já havia falado na primeira aula. São o primeiro, o quarto e quinto graus da escala, né? A música o ritmo que eu toquei, a música que eu toquei na abertura da aula é um shuffle em mi maior. Então o primeiro grau é o mi, o segundo grau, o quarto grau é o lá e o quinto grau é o si. A peculiaridade do blues é que esses acordes são dominantes, né? São acordes maiores com a sétima menor. O blues de 12 compassos tem duas formas de tocá-lo. Ele pode ser tocado como slow change ou fast change, né? A diferença está em quanto tempo a gente fica no primeiro acorde, né? Do primeiro grau. O slow change fica 4 compassos antes de mudar para o próximo acorde, que é o quarto grau, né? A gente está fazendo em mi, antes de mudar fica 4 compassos antes de ir para o lá, né? E ele é assim. 2, 3, 4, mudou. Tá? Enquanto o fast change muda logo no segundo compasso, né? Então é diferente, dá uma outra sensação, causa uma outra sensação na gente. Então, 3, 4. Né? Então eu recomendo nas suas audições reconhecer esses dois formatos, né? e trabalhar eles. Não é impossível a gente não falar sobre escala pentatônica, novamente, que é a que domina nessa linguagem, né? Então o blues e, por consequência disso, o rock and roll. Em mi maior, se a gente estiver tocando blues em mi maior, se tu pegar e tocar a penta menor, a penta de mi menor, vai dar certo em todos os compassos, né? O blues tem uma característica também interessante, que é usar a mistura da pentatônica maior com a pentatônica menor, né? Eu vou passar as inversões aqui da pentatônica do mi menor, principalmente, para a gente ir depois encontrar onde a gente faz essa intersecção das duas escalas, pelo menos, né? Num lick específico que vai exemplificar exatamente isso que eu quero dizer, né? Então a penta, né? Eu vou tocar em cima do acorde de mi maior. Eu vou dar o bordão aqui, vou fazendo a escala, né? No primeiro formato, ó. Segundo formato. Terceiro. Quarto formato. Quinto formato. E agora a gente volta pro primeiro formato, só que aqui na 12ª casa. Muito legal de saber, né? Essas inversões em todos os tons é que tu vai poder reconhecer onde acontecem os licks, né? Mais característicos, né? E com o tempo vai ficando mais fácil tu reconhecer isso daí. Então o que eu queria falar sobre a penta menor e maior, por exemplo, aqui nesse formato inicial, o que tem essa característica é a terça menor e maior, né? Então a gente tem a terça menor do mi aqui na terceira corda solta, e a terça maior do mi é o sol sustenido aqui, né? Terceira corda, primeira casa, né? Então esse movimento, né? Terça menor, maior e descansa na tônica aqui é uma característica forte do blues, né?
encontrar ele ao longo do braço é importantíssimo, né? Então a gente tem aqui no primeiro shape, a gente já tem na primeira corda, na sexta corda, né? No mizão aqui, no mi. Aqui ó, sol sustenido, né? Eu também usaremos aqui ó, na primeirinha, né? No mi. Pode ser usado com bend, que eu acho muito interessante, inclusive o blues usa e abusa dos bends, né? Então, uma forma legal de afinar, né? Antes de qualquer afinar o bend, né? É tu tocar a nota e levantar a corda até a nota e levantar a nota até, né? Levantar a corda até a nota que tu deseja. Mas então essa frase e aqui, ó. Essa guitarra posso dar um bend atrás do nut aqui, mas muitas guitarras não tem essa possibilidade, então, né? Mas aqui a gente também pode usar na sexta corda aqui, né? Dá um bend para baixo aqui, ó. Para encontrar essa sonoridade, certo? A gente encontra aqui também na sétima casa, nesse formato aqui do mi, né? Segunda casa, segunda corda, oitava casa para nona aqui. A gente encontra esse. Pode descansar aqui na primeira corda, na sétima casa, né? Ou na nona casa, na terceira corda, né? E aqui na 12ª que vai ser a repetição dessa aqui, né? Mas usa-se bastante esse, faz uma pestana aqui no 12ª e alcança, faz essa sonoridade da terça menor para maior, né? Penta maior menor. Ou com bend, ó. Então, se tu procurar isso, aqui, ó. Aqui também, ó. E essa aí já é um primeiro passo para tu, né, poder explorar essa sonoridade. Agora, a gente vai falar sobre os tipos de blues, né, que eles foram incorporados. O shuffle, o slow blues, o boogie woogie, né? E vou tocar aqui também um tramp, que é um blues funkeado, né? Eles todos foram assimilados no rock and roll e se transformaram, né? Foram transformados por esses artistas que o gravaram. Então a gente começa com blues, com o shuffle, né? A forma mais simples de tocá-lo, que é fazer em mi maior aqui, usando a sexta maior, né? Usando o terceiro dedo na quinta corda aqui no mi. Mas usa assim em todas as cordas, né? Em todos os acordes, né? Então a gente começa assim, 3, 4 e... Ele também pode ser ter variações, certo? A gente pode e ele tem pode ser tocado tanto em andamento médio quanto andamento lento. A gente está tocando um andamento médio. Agora vou acrescentar uma nota aqui nesse exemplo, a terça, né? A sétima menor, acrescentar a sétima menor aqui e vai soar dessa forma.
exemplo, o Si aqui, eu toco a sétima menor aqui, né? Então na terceira corda, em vez de fazer, né, essa, que exigiria uma abertura de dedos monstruosa aqui da mão esquerda, eu uso ele na terceira corda. Aí voltamos. Hoje assim, né, ter essa possibilidade. Outra forma legal de enriquecer o shuffle é tocar uma resposta das cordas agudas em relação às cordas graves, né? Então a gente faz isso. Um bluseiro que eu recomendo ouvir, que faz isso com maestria, é o Lightning Hopkins, né? Então ele toca as cordas soltas assim, e dá um outro sabor, né? Esse ritmo. Então a gente faz assim, ó. Isso aí é muito legal de fazer, né? Pode usar a palheta, né? Aproveitando o embalo, aproveitando o ritmo da mão, ou usar os dedos da mão direita ou da mão esquerda, se tu for canhoto, a mão rítmica, né? Então a gente podia fazer assim, usando os dedos, a gente tem um controle maior de qual nota, de qual corda a gente quer tocar. Certo? O shuffle lento é muito legal porque ele fica pesado. Bandas como o ZZ Top usam bastante isso daí, né? Então tem ele fica assim em Mi maior. Percebeu como ele fica pesado, né? Tocando lento, é muito interessante. E também é legal a gente fazer esses preenchimentos, né? Tu usa uma meia pestana aqui, uma semi-pestana na segunda casa, nas cordas 2, 3 e 4, toca elas, e usa essa mudança da pentatônica maior para menor, né? Da terça menor para maior. Usar isso, acrescentar isso, né, no meio do ritmo, torna muito interessante, né? Fica muito legal. Outra coisa que eu queria apresentar agora para vocês é o slow blues, né? Músicos como T-Bone Walker usaram e abusaram dessa fórmula. Só que como o T-Bone usava os acordes de uma forma diferente, né? Em vez de usar ele nos formatos, esses formatos mais conhecidos aqui da gente, ele usava outras inversões. Usava esse acorde aqui, né? Que seria o acorde de meio diminuto, né? O Si meio diminuto, seria o sétimo grau da escala de Dó maior, né? Mas ele usava ele como se fosse uma inversão do Sol aqui, né? Esse acorde em cima do Sol maior, ele fica um Sol com sétima menor e nona, né? A nona tá aqui o Lá e a sétima é o
o Fá, né? Como ele tocava com big bands, enfim, de qualquer forma tem o contrabaixo ali fazendo a função da tônica, né? Tocando a tônica. Daí ele se permitia não usar a tônica e usar esse formato aqui. Outra coisa bacana é que quando ele mudava para o quarto grau e quinto grau, né? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo em sol, ele usava esse formato também, que é um dó com sétima menor e nona, né? A nona está aqui na segunda, a sétima está na terceira. E com aproximações, em vez de para não ficar parado aqui, né? Estático com um acorde, ele fazia movimentações, né? Aproximações dos acordes de um semitom à frente, ou alcançando o acorde que ele queria, né? Que ele almejava, ou atrás, ou até fazendo uma mistura dos dois. Né? E aqui também, quando vinha para o quarto grau, fazer uma aproximação, né? Quinto grau também. Então vou tocar o exemplo agora, né? Começou. Isso tu pode transpor para outros tons e explorar essa sonoridade, que vai ficar bem bacana, ao estilo T-Bone Walker. A gente vai tocar agora um gênero que também, um ritmo que foi usado a exaustão no rock and roll, Boogie Woogie. Ele é bem assim. Ele pode ser tocado rapidamente e nesse andamento médio. E a letra normalmente fala de coisas alegres, né? Por isso que dizem que o blues também é um estado de espírito, não necessariamente ele só fala sobre tristezas, mas sendo um estado de espírito ele pode ser, né, falado sobre seus sentimentos em vários ritmos, aí vários sentimentos. E esse foi o blues Boogie Woogie, né? Boogie Woogie pode fazer ele dando usando esse lance da segunda, da terça menor para terça maior. Ou fazer. Quando eu vou pro quinto grau aqui, ou tu pode fazer, tu faz um slide aqui usando indo para terça maior aqui, né? E ele funciona muito bem. Agora, um outro exemplo é o blues funkeado, né? Chamado Tramp. É assim, ele é muito interessante, porque esse também é muito legal. Agora, umas frases, né, de blues, né, para tu acrescentar no teu vocabulário. Lá do início, na nossa primeira, do que eu abri a nossa aula de hoje, eu usei esse exemplo, né? Fazendo slide, né, ele sai da segunda casa, da terceira corda,
e pega a sétima nota, a sétima menor aqui do acorde, né? E a quinta, e fica fazendo isso. O Johnny Winter usa muito isso. Pode usar só as duas cordas ou deixar a terceira solta. Isso é muito legal. Outra muito boa de fazer é aqui, por exemplo, a gente está indo para o quarto grau. A gente está em Lá maior. A gente está indo para o quarto grau. E usar uma coisa que o B.B. King, o formato, né, o B.B. King's Box, né, que é uma região que ele explora, né, que usa tanto a menor quanto a maior ali. E assim, ó. A gente vai, mudou para o quarto grau. Dá um bend na 12ª, alcançando a 14ª casa, né? Isso é muito legal, ó. E voltamos aqui. Tá. Outra coisa legal de usar agora numa onda mais Albert King, Eric Clapton usou bastante coisa do Albert King, né? Jimi Hendrix, né? É dar um bend, usar esse formato aqui a gente dá um bend aqui, ó, a gente tá em Lá maior, a gente dá um bend na 10ª casa e alcança também a 12ª, só que né? Usa as 3 notas como descendo em cromático, cromatismo e dando bend nelas em todas as cordas da primeira, todas as notas da primeira corda. Né? Então esse é mais um lick que eu recomendo. E a gente tem que falar também sobre os turnarounds, né, que eu usei na primeira corda, na primeira música. Então é isso aqui, ó. A gente é a frase que encerra o ciclo do blues, né? Então ela vai ser aqui na primeira formato da escala aqui, né? A gente vai aqui, ó, 4ª casa, 3ª e 1ª corda em Mi, né? A gente pode fazer também um turnaround aqui na 12ª, ó, e usando a primeira corda e a 4ª corda. Certo? Ou usando os 3 dedos aqui, ó. Isso é muito interessante. Bom, o assunto não se encerra aqui, ele não se esgota, ele tem muito pano para manga, mas eu queria recomendar pelo menos a audição de alguns discos, né? Esse que é John Mayall, né? Eric Clapton tocando nessa banda de blues britânica. Mas um grande artista que eu recomendo é o Johnny Winter. Qualquer disco de Johnny Winter tu vai te dar tri bem. E esse cara aqui, se tu quiser ouvir blues, né, Little Walter, esse cara manda muito bem. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu vou ter o maior prazer em poder ajudar, tá bom? Então até a próxima, rapaziada.